Bem-vindos, pessoal. Bem-vindos de volta ao programa. Eu sou o seu apresentador, Danny Haifong. Hoje estou com um amigo do programa, o analista geopolítico, especialista em assuntos internacionais e comentarista, Mark Sloboda. Mark, bom te ver de novo. Danny, obrigado por me receber. É sempre uma honra e um prazer participar do programa. Pessoal, não esquece de deixar o like aí. Desculpa o atraso, foi culpa minha. Eu esqueci de mandar o link pro Mark, então podem me culpar por isso. Mas aproveita a raiva e aperta o botão de like com força, porque isso ajuda a impulsionar o programa. Mark, eu queria começar com o seguinte. Considerando a sua experiência em assuntos militares, e levando em conta que o governo Trump, o próprio Donald Trump, está rejeitando qualquer tentativa do Irã de negociar de boa-fé, e também que o Trump acabou de dizer ao Congresso que a guerra está, entre aspas, encerrada, enquanto tenta driblar aquele prazo de 60 dias da Lei dos Poderes de Guerra. Eu queria começar falando sobre essa investigação que a CNN fez, que basicamente revelou muita coisa do que a gente já vinha comentando, do que você mesmo já falou aqui no programa. Mas agora isso está sendo confirmado pela grande mídia. O tamanho do prejuízo que o Irã causou aos interesses e aos ativos dos Estados Unidos na região. Vamos mostrar esse trecho, porque eu acho que ele ajuda a entender por que os Estados Unidos estão nesse tipo de zona cinzenta, em que ao mesmo tempo ameaçam uma escalada e continuam com um cessar-fogo que é praticamente uma farsa. Então vamos lá. Vamos assistir só os 2 primeiros minutos, mas está em velocidade de 1,5, então vai passar bem mais rápido. Aqui está. Campo Buehring, no Kuwait. Soldados americanos se divertindo numa noite de karaokê em um dos maiores centros militares dos Estados Unidos no Golfo. Aquilo foi antes, agora é diferente. Uma microcidade americana que já foi cheia de vida no meio do deserto, hoje está quase vazia e muito danificada, depois de semanas de ataques com mísseis e drones iranianos. É uma entre várias bases militares dos Estados Unidos na Península Arábica, ricas em petróleo, que foram alvo do Irã, mesmo enquanto os Estados Unidos e Israel atacavam o grande arsenal da República Islâmica. Então, qual foi o impacto desses ataques iranianos na presença americana no Oriente Médio? Uma investigação da CNN encontrou provas de uma destruição sem precedentes. CNN investigation found evidence of unprecedented destruction. We can reveal that strikes damaged at least 16 US installations. A gente pode revelar que os ataques danificaram pelo menos 16 instalações dos Estados Unidos em 8 países. De acordo com nossa análise e nossas fontes, isso representa a maior parte das posições militares americanas na região, e algumas delas estão praticamente inutilizáveis agora. Uma fonte americana familiarizada com a situação nos disse que nunca viu nada parecido em bases dos Estados Unidos, que foram ataques rápidos, precisos e com tecnologia avançada. Os principais alvos do Irã, aeronaves que valem milhões de dólares, como esse Boeing E-3 Sentry, que dava aos Estados Unidos uma enorme capacidade de vigilância sobre o Golfo. Ele já não é mais fabricado, em valores de hoje, vale quase $500 milhão. And in today's money, it's worth nearly $500 million. Critical communications equipment. Look at these giant golf balls. Equipamentos de comunicação críticos. Olha só essas enormes bolas de golfe. Elas são chamadas de radomes e servem para proteger as antenas parabólicas que são vitais para a transmissão de dados. Só nesse local, o Irã destruiu todos os radomes, menos um, em menos de um mês de guerra. E o mais importante, os sistemas de radar, altamente sofisticados, caros, difíceis de substituir e essenciais para a defesa aérea. Uma segunda fonte dos Estados Unidos, dessa vez um assessor do Congresso familiarizado com as avaliações de danos, descreveu esses alvos como os mais econômicos em termos de custo-benefício. Segundo ele, nossos sistemas de radar são o recurso mais caro e mais limitado que temos na região, para os aliados dos Estados Unidos na área. Então, esse é basicamente o resumo, Mark. Talvez você possa falar um pouco sobre como esse contexto está influenciando as decisões dos Estados Unidos em relação ao Irã agora. Porque existe essa contradição. De um lado, os Estados Unidos estariam se fortalecendo,
embora alguns digam que isso esteja acontecendo de forma mais lenta do que pessoas como Robert Pape afirmam. E, ao mesmo tempo, o país mantém uma postura bem maximalista nas chamadas negociações com o Irã, que na prática nem estão acontecendo nesse momento. Então, o que você acha desse quadro geral? Your thoughts on the overall situation? Certo. Então, antes de mais nada, deixa eu detalhar um pouco esse relatório. Sim, de longe, o ataque mais significativo, mais importante e também o mais caro do Irã foi o ataque direcionado aos sistemas avançados de radar dos Estados Unidos na região. Eles praticamente destruíram todos, com exceção de um. Isso foi enorme. Teve um impacto drástico na capacidade dos Estados Unidos de realizar ações aéreas tanto ofensivas quanto defensivas, e também ataques de longo alcance depois disso. Porque com a destruição desses radares, eles ficaram com informações muito limitadas sobre mísseis e drones que estivessem se aproximando em toda a região. In the aftermath of the destruction of those. And similarly, those radars are also, of course, used. Da mesma forma, esses radares também são usados, claro, para mapear o inimigo. Então, isso dificultou para eles identificarem as defesas aéreas do adversário. Foi um alvo muito importante, tanto do ponto de vista tático quanto estratégico, para o Irã. E, claro, o mais caro. As estimativas que a CNN começou a divulgar falam em cerca de 50 bilhões de dólares em danos às bases americanas. E eu acredito que esse número ainda vai subir bastante. Vamos ver. E a maioria desses sistemas de radar não é algo que você simplesmente tira de uma prateleira em Langley e instala de novo no Oriente Médio. Leva anos para construir esse tipo de equipamento. They take years to build these things. They don't have a sitting supply of them, and often Eles não têm um estoque constante disso, e muitas vezes já estão acostumados com o ambiente e com a posição em que se encontram. Então, essas eram estruturas reforçadas. O dano foi significativo. Sim, armazéns, pistas de pouso e outras coisas assim são danos menores, mas radares, cúpulas de radar, esses eram os alvos importantes. E isso reduziu a capacidade defensiva e ofensiva dos Estados Unidos depois do ataque. Há também os NTPX, que são alvos extremamente valiosos, e isso levanta várias questões. Primeiro, levanta a questão da segurança para os estados árabes do Golfo. Em teoria, a presença militar dos Estados Unidos nesses países deveria servir como uma garantia de segurança. Era para protegê-los, para evitar ataques e garantir a segurança deles. Mas aconteceu exatamente o contrário. Os Estados Unidos usaram essas bases para lançar uma guerra ilegal, sem provocação, contra o Irã. E isso transformou essas bases e, consequentemente, os países que as abrigam, em alvos. Eles foram puxados direto para o conflito, quisessem ou não. Então foi o oposto de segurança. Na prática, virou o contrário. Eles se tornaram alvos. E depois disso, as duas perguntas que vão surgir são: se os Estados Unidos não conseguem defender as próprias bases, como é que vão defender a gente? E será que os Estados Unidos vão continuar nos arrastando para outros conflitos que não são necessariamente da nossa escolha no futuro? A gente quer essas bases de volta, especialmente agora que dá para ver o quão vulneráveis elas são. Na verdade, elas acabam dando um alvo para o Irã. Eram mais um problema do que uma vantagem. E nos primeiros dias do conflito, a grande mídia ocidental tentou fazer parecer que os iranianos estavam atacando hotéis civis nesses países também. Já na mídia alternativa, a realidade dessa situação foi apontada quase de imediato. Mas a grande mídia ocidental levou umas 2 semanas para admitir isso. O motivo de eles estarem atingindo aqueles hotéis é que o pessoal militar e de inteligência dos Estados Unidos, que tinha sido retirado das bases por causa da vulnerabilidade aos ataques iranianos, foi transferido para hotéis civis. E foi aí que os iranianos descobriram isso e, em várias ocasiões, começaram a atacá-los. Agora, mover pessoal militar envolvido num conflito e nos disseram que eles estavam trabalhando remotamente desses hotéis, conduzindo a guerra. Quer dizer, quem não queria um emprego desses, né?
tirando o fato de que, claro, isso os transformava em alvos. E também é um crime de guerra, obviamente, porque eles estavam literalmente usando aqueles hotéis, as pessoas, os funcionários e qualquer outro civil, turista, qualquer um que estivesse lá, como escudos humanos. Colocar militares ativos num conflito desse jeito, quer dizer, nem são prédios deles, são hotéis turísticos, pelo amor de Deus. E o fato de isso ser um crime de guerra, claro, não foi mencionado pela grande mídia. Was not addressed in the mainstream media, but I mean, there's like literally no question about it. Mas olha, não tem absolutamente nenhuma dúvida sobre isso. O próprio governo admitiu, a imprensa noticiou e depois o governo veio e disse: nós os transferimos para lá. Pois é, isso é absurdo. E eles tiveram que levá-los para lá porque não conseguiam defendê-los dos ataques de longo alcance do Irã, dos mísseis, dos drones. E a gente descobriu também que houve ataques aéreos. Ficamos sabendo na semana passada que o Irã usou aviões de asa fixa para atacar pelo menos uma daquelas bases. E era um F-5 antigo, um avião americano dos anos 60, que foi transferido para o Irã na época do ditador instalado pelos Estados Unidos, o Shah do Irã. E eles foram mantidos de forma impressionante em condição de operação ao longo das décadas desde então. Agora, o Irã tinha outras aeronaves. O Irã não tem a força aérea mais poderosa do mundo. Eles se concentraram em mísseis e drones, enquanto Israel, por exemplo, focou em aviões de ataque. E eu acho que esse conflito mostrou como foi uma decisão inteligente e voltada para o futuro do Irã ter priorizado isso na última década. E isso deu resultado. Mas eles ainda mantiveram algumas das aeronaves mais antigas, além de terem algumas mais novas. E claro, fizeram acordos com a Rússia por aviões mais avançados. Não está claro se esses aviões já foram entregues ou não, mas o F-5 foi usado com certeza. Agora, pense nisso. Eles estavam dizendo, naquele relatório da CNN, que estavam usando tecnologia sofisticada e avançada. E isso é verdade quando se trata dos mísseis, dos drones e de todo o resto. Mas eles também usaram tecnologia ultrapassada, que mesmo assim foi eficaz contra aquelas bases militares americanas. Isso mostra o quão precárias eram as defesas aéreas e antimísseis deles. As bases dos Estados Unidos foram atingidas por uma aeronave deles mesmos, com décadas de uso, fabricada literalmente antes de existir a era da disco music. Pensa nisso. Então, de novo, embora seja verdade que o Irã usou ataques avançados, eles também usaram ataques antigos, e pelo visto, esses também funcionaram. Por isso, os países árabes precisam realmente decidir se querem mesmo a presença dos Estados Unidos ali. Arab countries really have to decide whether they really want the US there. And the US also has to decide, Os Estados Unidos também precisam decidir se querem reconstruir essas bases, levando em conta o quão vulneráveis elas se mostraram a ataques iranianos. No fim das contas, elas acabam dando aos iranianos um alvo fácil, algo ao alcance deles para revidar. Estruturas fixas são muito mais fáceis de atingir do que, por exemplo, um porta-aviões em movimento ou algo do tipo. Então vai haver muita reflexão sobre isso. No fim das contas, eu acho que a maioria dessas bases vai acabar sendo reocupada. Os árabes têm pouquíssimas opções de segurança e acabaram irritando o maior e mais poderoso ator regional, que neste momento está, em termos relativos, vencendo esse conflito. E o governo, o sistema político e boa parte da capacidade militar desse país parecem prontos para sobreviver à guerra. Então, eles não têm boas opções quando o assunto é segurança e o que vem depois disso. Eles acabam tendo que escolher entre opções ruins. E eu acho que, no fim das contas, levando em conta todos os fatores militares e econômicos, é bem provável que decidam manter uma presença militar dos Estados Unidos lá, infelizmente. Mas é provável que no futuro comecem a buscar outras alternativas, em termos de segurança, de política externa. E isso, com certeza, irá colocar em dúvida muitas verdades que me existem muito.
Pois é. E Mark, o Donald Trump foi recentemente informado pelo CENTCOM sobre o que estão dizendo que será uma onda de ataques curtos e poderosos em algum momento num futuro próximo. Pode ser iminente, ou talvez não. Mas eu queria mostrar isso aqui. Não sei se você lembra do General Wesley Clark. Ele foi aquele ex-general da OTAN, bem conhecido, que falou sobre a política externa dos 7 países em 5 anos, que os Estados Unidos planejavam seguir depois do 11 de setembro. Pois bem, aqui está o que ele disse sobre a situação atual dos Estados Unidos, indo além das bases e do que a CNN mostrou. Ele está falando agora sobre o que restou no arsenal americano depois de cerca de 5 semanas de hostilidades ativas contra o Irã. E esse valor de 25 bilhões de dólares, que é o custo da guerra até agora, ajuda a gente a entender isso. Coloca isso em perspectiva pra gente, se puder. It's a substantial amount of money, but the money is less important than the actual assets that have been expended. And so we've lost radars from attacks. They're hard to replace. We're down to about 50% of our Tomahawk land attack missile inventory. We've shot up maybe a third of our ballistic missile intercept capacity and maybe half of the very high altitude THAAD missile inventory. These inventories on these missiles take, in some cases, several years to replace. And in addition, the ships that are out there that have them have to be replenished. And that's an operation in itself. So the money is important, yes, but it's less important than the actual production behind it, Pamela. Então, esses números são um pouco maiores do que algumas das outras estimativas que eu já vi na grande mídia. Mas qual é a sua reação a isso? Considerando que parece que os Estados Unidos estão escolhendo entre ataques curtos e poderosos ou algum tipo de teatro diplomático, o que eu diria não é exatamente a posição mais forte para se estar, ou pelo menos para mostrar para o resto do mundo. O que você acha disso? Antes de tudo, acho importante reconhecer o seguinte. Quando ele disse que usaram 50% dos estoques, isso quer dizer que estavam usando metade de estoques que já estavam criticamente baixos, algo que o Pentágono já tinha informado meses atrás. Os estoques desses interceptores e de várias munições de longo alcance estavam abaixo dos níveis mínimos de contingência que eles queriam manter. Então isso já diz muita coisa. Eu mesmo, e muita gente, o Brian Berletek é um exemplo, temos falado sobre isso há bastante tempo. Eu fiz vídeos meses antes desse ataque acontecer, explicando como a defesa aérea e antimísseis dos Estados Unidos, a capacidade deles, mas também a produção de interceptores, e claro, os níveis que tinham em estoque, eram o ponto fraco dos Estados Unidos, o calcanhar de Aquiles. E eu, na verdade, fiquei chocado quando Israel e os Estados Unidos atacaram o Irã no ano passado, em 2025. Eu disse na época, eles não têm interceptadores suficientes para uma guerra longa contra o Irã. A menos que consigam resolver tudo em poucos dias, vão ter problemas. E veja, tem um motivo para aquela guerra ter durado só 12 dias. Os Estados Unidos entraram, lançaram algumas bombas, declararam vitória e exigiram um cessar-fogo, que os iranianos aceitaram naquele momento. E isso aconteceu por causa da falta de munições, de interceptadores de defesa aérea para os sistemas Patriot, THAAD e também para os interceptadores navais, os SM-3 e SM-6. Sem falar nos próprios mísseis de Israel, usados nos sistemas de defesa aérea e antimísseis. Você sabe, o famoso estilingue de Davi, ou como alguns chamam, o bumerangue de Davi, porque às vezes acaba tirando contra si mesmo. Mas eles estavam com falta de tudo, e foi por isso que tiveram que encerrar aquela guerra mais cedo. E aí eu fiquei ainda mais surpreso quando eles começaram essa outra. Tudo apostava nesse ataque de decapitação,
E a CIA e o Mossad armaram grupos insurgentes e provocaram uma insurgência que fracassou antes mesmo de o ataque militar começar. E depois, esses ataques de decapitação, eles não sabiam, não tinham ideia da estabilidade do governo e da sociedade iraniana. Tinham especialistas ruins que passavam informações erradas, porque todos os especialistas deles, lá dentro, no chamado Blob, no estado profundo dos Estados Unidos, são ideólogos anti-iranianos, anti-russos, anti-chineses, ou tudo isso ao mesmo tempo. Or anti-Chinese or all of the above ideologues. And they all have caricatured views of these. E todos eles têm uma visão caricata desses países que quase não tem nada a ver com a realidade. Porque o que mais os interessa é a mudança de regime, não a situação real. Falta a eles uma capacidade absolutamente essencial, tanto nas relações internacionais quanto nos estudos estratégicos, a de se colocar no lugar do adversário para conseguir entender quais são as opções dele e como ele toma decisões. Se você não consegue fazer isso, já fracassou. E os Estados Unidos, de forma crítica, não têm essa capacidade, porque todos os seus especialistas são formados dentro desse ambiente ideológico hegemônico. Seja falando de gente dentro das instituições do governo, das agências de inteligência, do Departamento de Estado, das Forças Armadas, ou desse grupo mais amplo, nos think tanks e nas universidades, eu conheço, estudei com eles. Todos têm umas ideias completamente malucas e caricatas sobre os rivais geopolíticos dos Estados Unidos pelo mundo. Eles realmente acreditavam que o governo do Irã cairia depois de algumas bombas, porque o povo se levantaria para conquistar a liberdade. E por aí vai. Isso mostra muito da arrogância deles, do poder militar e narrativo dos Estados Unidos e da falta de compreensão crítica que têm dos próprios adversários. É a mesma coisa que aconteceu no começo do conflito por procuração com a Rússia, na Ucrânia, que eles mesmos provocaram. Eles acreditavam que a economia russa ia entrar em colapso. A administração Blinken e Sullivan achava que a economia da Rússia desabaria em poucos meses por causa das sanções dos Estados Unidos. Mas o que aconteceu foi o contrário. A economia russa praticamente ignorou as sanções e, por vários indicadores, acabou ficando mais forte e mais resiliente, justamente por causa do afastamento forçado do dólar e do sistema financeiro americano. Os mesmos erros foram cometidos com o Irã. Eles começaram essa operação, mesmo sabendo que tinham estoques baixos, acreditando que tudo seria resolvido rapidamente com bombardeios, ataques de decapitação e operações de mudança de regime. Por isso, não se preocuparam com o baixo nível de munições, nem com a possibilidade de o Irã fechar o Estreito de Hormuz. Pelo menos, era isso que o Trump acreditava, ou escolheu acreditar. E agora eles estão pagando o preço por isso. A gente viu, na semana passada, não lembro se foi no Financial Times, no Wall Street Journal, no Washington Post ou no New York Times, todos estavam falando sobre como, mesmo que o Trump não parta para uma segunda ou terceira rodada, dependendo de como se conta agora, um golpe final contra o regime, como eles estão chamando. Mesmo que isso não aconteça, o nível, ou melhor, o nível criticamente baixo desses interceptores de defesa aérea e também das munições ofensivas de longo alcance, principalmente o Tomahawk, o míssil de cruzeiro lançado do ar JASSM, mas também o novo míssil de ataque de precisão, que deve substituir o ATACMS, que já não está mais em produção, lançado a partir do HIMARS. Tudo isso mostra que eles usaram uma boa parte do pequeno estoque que tinham dessas armas também. A lot of their very small inventory of those as well. And now they're even talking about the Pentagon. E agora eles estão até falando do Pentágono. A Bloomberg diz que o Pentágono quer testar o Dark Eagle, aquele míssil hipersônico ainda inacabado, também no Irã. E eu acho que eles têm capacidade, pelo menos em teoria, de produzir um desses por mês, mesmo sem aprovação oficial. Então é um nível bem baixo. Tudo isso mostra o quanto é difícil, há limites geopolíticos reais sobre o que o hegemon americano consegue fazer para projetar poder, não só contra seus principais rivais, como Rússia e China, e em possíveis conflitos futuros com o Irã,
mas até contra potências regionais nos próximos anos. Porque eles não têm as munições de longo alcance. Simplesmente não têm. E vai levar anos, 5, 6, talvez 7 anos, para reconstruir esses estoques, mesmo que seja num nível mínimo. E há possivelmente outros problemas com isso, porque a China começou a impor restrições às terras raras e a outros minerais e produtos químicos valiosos que são essenciais para semicondutores de alta tecnologia, como tungstênio e outros materiais usados nesse processo. Além disso, ela passou a limitar as compras pelo Pentágono, pelo Complexo Militar Industrial dos Estados Unidos e também a impor acordos de uso final nas vendas para outros países, para evitar que esses materiais acabem sendo transferidos para os Estados Unidos. Então, há dúvidas reais sobre a capacidade deles de reconstruir esses estoques, mesmo no ritmo atual, quanto mais aumentar a produção, como esperam fazer. Mas mesmo assim, isso levaria muitos e muitos anos. E eles admitiram abertamente: se a China decidisse retomar militarmente o controle da sua província insular separatista de Taiwan, apoiada pelos Estados Unidos, não haveria nada que os Estados Unidos pudessem fazer a respeito. Nem agora, nem por vários anos no futuro. Sinceramente, eu não acho que eles poderiam ter feito nada a essa altura. Quer dizer, já existia uma diferença enorme em capacidade de mísseis. Estamos falando de entrar em guerra com a maior potência industrial do mundo, muito acima dos Estados Unidos, em algo que quase certamente seria mais uma guerra de atrito, uma guerra de ataques de longo alcance, bem no quintal da China, na costa deles. Todos os jogos de guerra feitos pelos Estados Unidos nos últimos anos mostram o país perdendo esse conflito, e às vezes perdendo feio. Então eu acho que eles já estavam nessa situação. E agora não há dúvida. Os Estados Unidos simplesmente gastaram tudo o que tinham, digamos assim, nesse conflito com o Irã, que ainda por cima falhou completamente em atingir seus objetivos. Eles não conseguiram a mudança de regime. Não pararam o programa de enriquecimento nuclear do Irã. Não conseguiram o acordo nuclear que o Trump queria. Não destruíram os estoques de mísseis de longo alcance, nem de drones do Irã. Também não acabaram com a capacidade deles de produzir mais. E o Irã continua controlando o Estreito de Hormuz, coisa que não acontecia antes do conflito começar. Ou seja, fracassaram em tudo e não alcançaram resultado nenhum. E ainda tem a ilusão de que poderiam levar a guerra para a Rússia e para a China, sendo que nem conseguiram lidar com o Irã. Olha, o Irã, claro, não é algo que se possa simplesmente ignorar, e eu não quero dizer isso. Mas todo mundo entende que a Rússia e a China têm forças armadas muito maiores e mais avançadas em vários aspectos do que o Irã. E claro, eles são parceiros estratégicos, estão cooperando entre si, e isso é algo que os Estados Unidos veem como uma questão política, e cada vez mais também militar. O Dan Kane, que é o chefe do Estado-Maior Conjunto, estava reclamando outro dia, irritado mesmo sobre o apoio que a Rússia está dando ao Irã em tudo isso. E sinceramente, por que não fariam isso? Os Estados Unidos vêm cobrando um preço alto da Rússia em sangue e em recursos nos últimos 4 ou 5 anos com essa guerra por procuração contra a Rússia na Ucrânia. Claro que a Rússia ia querer um pouco de revanche. E isso deu a eles a, digamos, oportunidade perfeita para fazer exatamente isso. E agora o governo Trump fica numa situação bem complicada, né? Usando um termo do xadrez, é um zugzwang. Eles não têm boas opções, só opções ruins. E a gente ouviu na mídia ocidental 3 ideias que foram ventiladas, ou digamos vazadas, na última semana, na grande imprensa. A primeira que a gente ouviu foi que Trump teria dado ordens à Marinha dos Estados Unidos, ao Pentágono, para se preparar para uma longa e desgastante campanha de bombardeios, basicamente ineficaz, como uma espécie de contra-bloqueio dos portos do Irã, que eles mantêm há pouco mais de uma semana.
E a última contagem que eu vi, feita pelo Kepler e por outros, mostrava que pelo menos uns 50 navios, algo em torno de 50 e poucos, entraram e saíram de portos iranianos nesse período em que o bloqueio dos Estados Unidos não conseguiu impedir. Eles têm só 16 navios posicionados bem longe da costa do Irã, mais de 350 quilômetros fora do alcance dos mísseis antinavio iranianos. E o que eles vão fazer? Correr atrás de dezenas de petroleiros pelo Indo-Pacífico, espalhando as poucas forças navais que têm? Não dá, isso é absurdo. Eles podem fazer algumas interceptações de demonstração, 4 ou 5, certo? Mas muitos outros vão passar. Então, estender esse bloqueio, sinceramente não sei por quê, porque ele é extremamente ineficaz, não é? Se a gente olhar para isso como bloqueios em confronto, ou melhor, como um jogo geoeconômico de coragem, né? Onde o Irã está num carro de corrida e os Estados Unidos em outro. Os dois estão conduzindo a economia global. O Irã está pilotando a própria economia, acelerando, sabe, como adolescentes cheios de testosterona e adrenalina, indo em alta velocidade rumo ao precipício, com vista para a Bahia ou o que for, né? E a pergunta é, quem vai desviar primeiro? Quer levar a própria economia, ou a economia que representa, nesse caso, a destruição? E eu apostaria que o Irã aguenta mais nesse jogo. Eles têm sofrido com sanções de máxima pressão, certo? Condições muito piores do que as que enfrentaram recentemente. E esse bloqueio não é muito eficaz. O Paquistão acabou de abrir novas rotas terrestres para eles. Tudo o que eles realmente precisam fazer é seguir pela própria costa, onde estão seguros, entrar nas águas territoriais do Paquistão. E os Estados Unidos não vão atrás de navios dentro das águas paquistanesas, por causa dos problemas diplomáticos que isso causaria. Eles podem descarregar em outros navios paquistaneses, fazer esse tipo de manobra, ou simplesmente contornar e entrar nas águas territoriais da Índia, seguir pela costa indiana, e pronto, já estão no Estreito de Malaca. Quer dizer, é meio bobo, né? Tudo isso. O contrabloqueio dos Estados Unidos é basicamente uma jogada de marketing. É uma ficção. Quase não tem nada de real ali. Então, os Estados Unidos com certeza perderiam esse jogo de quem desiste primeiro, certo? Porque a crise global de energia está só começando. Na verdade, ela já está embutida no sistema. Nem começou de verdade ainda. A revista The Economist publicou um artigo essa semana dizendo que os mercados ainda vivem num mundo de fantasia, porque não levaram em conta o prejuízo que a economia já acumulou por causa das manipulações ridículas do Trump nas redes sociais. Sabe, aquele papo de as negociações estão indo bem, um dia sim, outro não, e por aí vai. E para começo de conversa, isso mostra o quão estúpida, quer dizer, o quão absurda é toda a lógica do mercado. Certo. Eles estão que nem galinhas correndo sem cabeça. E olha como é ruim planejar a economia global com base nas reações de um monte de operadores da bolsa, de gente que negocia commodities. Isso não é uma boa opção, certo? Não leva a lugar nenhum para os Estados Unidos e pode até causar uma depressão global. Pois é, não está longe disso. A segunda opção que a Reuters apresentou foi que as agências de inteligência americanas estavam considerando a possibilidade de o Trump declarar vitória e simplesmente ir para casa. Ir para casa, do mesmo jeito que ele fez com os Houthis. Certo. Há mais de um ano, o Trump parece ser bom nisso. E ele tem seguidores do MAGA o bastante para acreditar em qualquer besteira que ele empurra para eles. A mídia tradicional do Ocidente, de vez em quando, levanta a cabeça e chama a atenção para as mentiras dele, mas logo é atacada por ele gritando notícia falsa a cada reportagem negativa que tenta mostrar o imperador sem roupas, tanto nesse conflito quanto em tudo mais que ele divulga. Então, eu também não acho que isso seja uma opção real. Talvez se o Irã não tivesse o controle e não insistisse em manter esse controle, e se os Estados Unidos conseguissem retomar ou mudar essa situação no Estreito de Hormuz,
Aí talvez isso fosse mais possível. Maybe that might be more possible. More people might be able to be fooled by. Mas, gente, pode até se deixar enganar por isso, por ele simplesmente. Mas como ele poderia fazer isso se o Estreito de Hormuz ainda está totalmente controlado pela Marinha da Guarda Revolucionária do Irã? E eles estão cobrando pedágio de quem quiser passar por ali. Israelenses e, bom, os países árabes do Golfo nem pensar, não são bem-vindos. Isso também é interessante, e é uma opção ruim, inaceitável. A terceira opção seriam novos ataques. Quer dizer, esse é o problema clássico dos Estados Unidos. Eles têm um martelo. E esse martelo hoje em dia já está meio gasto, mas tudo ainda parece um prego. Então os Estados Unidos pensam, se a gente jogar mais umas bombas, talvez o outro lado ceda. Essa é a estratégia deles. Mais alguns ataques de decapitação, não é? A few more decapitation strikes, right? Take out a few more supreme leaders and IRGC generals. Se eliminarem mais alguns líderes supremos e generais da Guarda Revolucionária, pronto, acabou. Essa é a única esperança que eles têm agora, esse golpe final de que estão falando. Enquanto isso, a mídia americana começou, nas últimas semanas, a admitir algo do tipo: na verdade, parece que os iranianos ainda têm uns 60-70% dos seus lançadores, drones, estoques de mísseis e capacidade produtiva. E se você fizer as contas, eles estão bem abastecidos em termos de munição contra os Estados Unidos, certo? O Jeremy Scale fez um ótimo artigo na Drop Site essa semana, falando sobre como os iranianos estão bem confiantes diplomaticamente neste momento. The Iranians are very confident diplomatically right now. They're refusing to talk to the US even, except on their terms. Eles estão se recusando até a conversar com os Estados Unidos, a não ser nos próprios termos deles, porque tem as 3 letras M a seu favor: munições, mercados e eleições de meio de mandato. E eu acho que essa é uma forma bem direta e marcante de resumir vários dos fatores mais importantes aqui do ponto de vista dos Estados Unidos. Mas no fim das contas, os Estados Unidos são o que são, e o Trump é quem ele é. Eles não vão conseguir aceitar uma derrota, porque uma derrota para o Irã seria um golpe duríssimo na hegemonia global ocidental liderada pelos Estados Unidos. Porque muita coisa nessa hegemonia depende de crença, depende de narrativa. E se essa narrativa for destruída na prática pela resistência do Irã e depois pelo controle de um dos principais pontos de estrangulamento geoeconômico, com os Estados Unidos sem conseguir fazer nada, declarando vitória e voltando para casa, toda essa hegemonia tem como balançar, como temni das cartas. Shaking like a house of cards. And then they will have lost several conflicts. E aí eles acabaram perdendo vários conflitos nos últimos anos, né? A guerra por procuração contra a Rússia na Ucrânia, que eles claramente já praticamente desistiram, tirando a CIA, que ainda tenta causar o máximo de dano possível, pelo maior tempo que der, usando o regime de Kiev e os europeus. E também aquele jogo de gato e rato contra os outros. E olha, dá para voltar um pouco mais no tempo, até a Guerra de Agosto, quando a Rússia derrotou bem rápido um regime aliado dos Estados Unidos na Geórgia, que também estava no caminho para ser puxado para dentro da OTAN, lá em 2008. Não é exatamente uma boa sequência de ações para reforçar a hegemonia, né? Hegemony reinforcing exertions of power. So they'll roll the dice. Então eles vão arriscar e escolher aquela opção de alto risco e alta recompensa, lançar mais algumas bombas. Para mim, isso parece quase inevitável. Não porque seja uma boa opção, nem porque eu acho que vai dar certo, eu não acho, mas porque eles não têm outras boas opções e são quem são. Os Estados Unidos são o que são e o Trump é o que ele é. Então, claro que vão acabar lançando mais bombas. Enquanto isso, pelo menos mentalmente, tanto no Kremlin quanto em Pequim, eles têm aqueles grandes painéis imaginários contando o número dessas munições, dessas armas de longo alcance e dos interceptores. E esses números estão caindo cada vez mais rápido. Ou talvez não até 0, mas chegando a um nível criticamente baixo. E você sabe, eles estão lá tomando champanhe, comendo pipoca, um pouco de caviar com pão preto, enfim, o que quer que façam para passar o tempo enquanto assistem a esse espetáculo.
Porque isso, no fim das contas, em termos geopolíticos e para a Rússia, em termos econômicos, enquanto o governo iraniano continuar de pé e funcionando, e desde que isso não acabe numa depressão global para todo mundo, essa guerra entre os Estados Unidos e Israel, uma guerra ilegal, não provocada, de agressão contra o Irã, é uma vitória para a Rússia e para a China. Dá a eles uma enorme liberdade de ação por muitos anos no futuro. E provavelmente representa o maior erro geoestratégico dos Estados Unidos na história moderna, fazendo a derrubada de Saddam Hussein por George H.W. Bush parecer coisa de gênio em comparação. Like a Mensa candidate in comparison. Yeah, I mean, that's I think a great Eu acho que foi um ótimo resumo, Mark. E acho importante destacar que o Irã é, pelo que eu sei, desde a Segunda Guerra Mundial, o único país no mundo que causou esse tipo de dano direto aos Estados Unidos. Diretamente em ativos americanos, diretamente em bases americanas. Então, é um momento histórico nesse sentido. Agora, eu queria saber a sua reação sobre... Você mencionou antes toda essa questão do Dark Eagle. Pareceu muito aleatório os Estados Unidos anunciarem que usariam essa nova arma, esse chamado míssil hipersônico. E eu pensei, se essa arma ainda não foi testada, se existem pouquíssimos exemplares, e considerando também que o Irã tem mísseis hipersônicos, provavelmente até mais do que os Estados Unidos, isso parece uma escalada perigosa que pode terminar muito mal. Mas o que você acha do Dark Eagle? Could end very badly, but what do you make of the Dark Eagle? Maybe you can help the audience understand what the hell this is and why the US... Talvez você possa ajudar o público a entender que diabos é isso e por que os Estados Unidos, quer dizer, por que foi. Tá, então essa história foi vazada de propósito para a imprensa, certo? Isso não é algo, certo? Exércitos em guerra experimentam coisas, certo? A Rússia e a Ucrânia estão num estado constante de experimentação, evolução e adaptação. É um processo contínuo, acelerado. Mas, de modo geral, os exércitos sempre testam coisas durante conflitos militares. Isso não soa ruim, mas é simplesmente o que acontece. Então, por que estão fazendo tanto alarde com isso? Por que estão vazando isso de propósito? Eu suspeito que tem muito mais a ver com uma tentativa patética de blefe, sabe? De sugerir que os Estados Unidos têm alguma carta na manga. O que, na verdade, é bem fraco e ridículo. Primeiro de tudo, os iranianos não estão jogando só xadrez. Os iranianos estão jogando xadrez com boxe. Já viu isso, Dani? É literalmente um esporte. Existe mesmo. Ficou meio popular entre os hipsters há alguns anos. É assim, você joga algumas rodadas de xadrez, aí toca o sino, levanta, dá uns socos no rosto do outro e depois senta de novo para continuar o jogo. É exatamente isso que os iranianos estão fazendo. Enquanto isso, Trump, claro, não sabe jogar xadrez e também não tem muito perfil para boxe. Por mais que ele tente bancar o valente com aquelas postagens espalhafatosas nas redes sociais. Ele tá jogando pôquer, entende? Porque é só isso que ele sabe fazer. E isso parece mais um tipo diferente de blefe. Os iranianos devem estar pensando, você tá brincando, né? Eles têm no máximo um punhado dessas coisas. Não foram testadas, nem saíram da linha de produção. Eu fiz um relatório sobre isso há alguns anos e eles tiveram muitos problemas com esses mísseis. Enquanto isso, o Irã tem seus próprios mísseis hipersônicos, embora a mídia dos Estados Unidos não queira muito admitir isso. Mas já existe evidência mais do que suficiente por aí, escrita, digamos assim, nas enormes crateras espalhadas por Israel, para provar isso nesse ponto. Então, por que eles teriam medo disso? Eu realmente não sei. A gente descobriu nesses últimos 2 meses que todas as grandes capacidades de lançamento do Irã, os estoques de mísseis, os aviões, até os barcos rápidos, estão em complexos subterrâneos super profundos e fortificados. Muitas vezes, escondidos embaixo de montanhas de granito, tão resistentes que nem as maiores bombas penetradoras de solo dos Estados Unidos conseguem arranhar a superfície. Dá para talvez destruir um túnel aqui ou ali, que depois eles podem escavar de novo, mas isso não afeta em nada as instalações principais. Eles têm até sistemas inteiros, tipo metrôs, para mover mísseis de um lugar para outro. Mas olha,
É totalmente... Eu até evito falar assim, mas é coisa de vilão de filme do James Bond, né? Total James Bond supervillain stuff, right? I mean, and they've got like 30, 20, somewhere between 25. E eles têm, sei lá, uns 30, 20, algo entre 25 e 36 deles. Então, o que um míssil hipersônico vai fazer contra isso? Nada. Ele não tem poder de penetração. Não vai atravessar uma montanha de granito. Então, o que ele faria? Nada. Militarmente falando, nada. E não há motivo para o Pentágono fazer um grande show de relações públicas anunciando o teste disso, especialmente se o teste não for bem. Então, a gente tem que presumir que isso é algum tipo de blefe. E um blefe ruim. Mas, de novo, o governo Trump não tá jogando xadrez em 5 dimensões aqui. Não tá jogando xadrez com boxe. Eles estão se debatendo. Não sabem o que fazer. Eles deram um passo maior do que a perna. O Trump ignorou os conselhos dos principais generais e do pessoal de inteligência e preferiu acreditar no que o Netanyahu, o Kushner, o Witkoff, o Hegseth e sei lá, o Jack Keane e outros malucos estavam dizendo. E agora estão pagando o preço. Ele está numa situação em que não tem boas opções e está tentando desesperadamente manter a narrativa de que está vencendo porque morre de medo de ser visto como um perdedor. E sabe, ficar postando memes sobre o Strait de Trump quando a realidade está tão longe disso. Olha, eu nem sei como dizer de outro jeito. É literalmente aquele caso do imperador sem roupa, sabe? E o Trump não fica nada bonito sem roupa. Eu sei que é uma imagem mental horrível, mas é disso que a gente está falando aqui. O exército dos Estados Unidos é, pelo menos no papel, o mais poderoso do mundo, certo? Só que ele está espalhado pelo planeta inteiro, com compromissos em todo lugar. E existem apenas tantos recursos que ele pode usar em qualquer situação, a qualquer momento. Já se envolveu em conflitos demais e tem um complexo militar e industrial que simplesmente ficou ultrapassado. É um dinossauro. Não acompanhou os tempos. Tá inchado. É praticamente um monopólio. O New York Times publicou 2 matérias na última semana, mais ou menos. A primeira, na verdade a segunda, mas enfim. A primeira foi um editorial do próprio jornal dizendo que as Forças Armadas dos Estados Unidos estavam perdendo sua vantagem depois do episódio com o Irã. Todo mundo sabe disso. É uma admissão enorme, vinda, veja só, do principal jornal de referência do país, certo? Dizendo que os Estados Unidos gastam mais de $1 trilhão por ano com o setor militar. E mesmo assim, ele não está à altura das suas próprias tarefas. Que o complexo militar industrial americano não está preparado, que não acompanhou a rápida evolução da tecnologia militar, drones, inteligência artificial, que é excessivamente monopolista, pouco adaptável e incapaz de produzir em escala. Uma admissão enorme. E depois veio outra matéria do New York Times. A Rússia está construindo a máquina de guerra do futuro. Russia is building tomorrow's war machine. And this is the exact opposite of that. E isso é exatamente o oposto daquilo. Aqui eles admitiram que a Rússia desenvolveu justamente o contrário. Um complexo militar e industrial, descentralizado, inovador e eficiente, que não se concentra no que fica bonito no papel ou no que gera mais lucro para um grande conglomerado do setor, mas sim no que é mais prático e capaz de produzir equipamentos militares em larga escala. E as inovações deles com drones, com inteligência artificial e sistemas de mira baseados em AI estão simplesmente deixando os Estados Unidos para trás. E isso sem nem entrar na conversa sobre mísseis hipersônicos e esses novos componentes estratégicos exóticos, como o Burevestnik e outros. É algo muito sério. E o New York Times, em questão de uma semana... Bom, e dá para estender isso também ao Irã, né? So the New York Times in the space of a week, all right, and we can extend this to Iran, right? Because a lot of Russia's... Porque muitas das inovações da Rússia, aquelas de que eles tanto falam, e até a própria arma maravilha russa, o Geran, são baseadas num projeto iraniano, que foi fornecido como parte da parceria estratégica com a Rússia lá em 2022, no começo da intervenção russa no conflito civil ucraniano.
Depois disso, eles começaram a produzir em massa, por conta própria. E segundo esse artigo, fizeram 30 grandes inovações nesse modelo nos últimos 5 anos, todas já em escala de produção, criando uma série de gerans com diferentes capacidades avançadas. E o que se diz é que a Rússia teria devolvido o favor, fornecendo drones mais sofisticados e as táticas de uso deles de volta para o Irã. E isso tem sido uma das coisas que vem atingindo bases militares dos Estados Unidos e destruindo radares e outros alvos. Isso é uma grande admissão. O gigante hegemônico está de joelhos. Está ultrapassado, né? Eles dizem isso abertamente. A Rússia tem uma máquina de guerra voltada para o futuro e, por extensão, o Irã claramente também está indo nessa direção. E nem dá para começar a falar do que a China está fazendo. Enquanto isso, os Estados Unidos viraram um dinossauro envelhecido. É tipo um tiranossauro com artrite que parece fora de época numa era de pequenos mamíferos. Não consegue competir nesse pós-meteoro, digamos assim, nesse novo cenário de tecnologia militar que mudou o ambiente global. É impressionante ver isso vindo de uma grande publicação, uma atrás da outra, admitindo a fraqueza das Forças Armadas americanas e reconhecendo a inovação e a força dos exércitos adversários. Uau! Quem diria? Quem diria que o New York Times ia chegar à mesma conclusão que a gente, só alguns anos depois? The New York Times would catch up with us a few years later. Yes, yeah, I mean, certainly. Sim, é com certeza um momento muito interessante da história. E a minha última pergunta para você, Mark, é a seguinte. O Trump está fazendo um tipo de jogo com o Congresso. Claro, pelo menos é o que a gente vê quando ele declara que a guerra acabou, essencialmente. Que o cessar-fogo significa que não há mais hostilidades, então acabou a guerra. Mas claro, a gente também viu outros movimentos. Acho que Israel informou que recebeu 6 vezes mais munições dos Estados Unidos nas últimas semanas. E se não me engano, também houve um envio emergencial de cerca de 8,6 bilhões de dólares em armas para a região. Mas eu fico curioso para saber se você acha que o Donald Trump, ao flertar com essa ideia de encerrar a guerra, como ele mesmo tem dito, de que as hostilidades acabaram, de que a guerra acabou, pode estar, de certa forma, se aproximando daquilo que você mencionou antes. Um momento quase de virar as costas para a situação, especialmente considerando que quanto mais isso se prolonga, mais grave é o impacto, principalmente na economia mundial. E a gente já está vendo o quanto isso é devastador agora, com os preços da gasolina muito acima do que estavam até mesmo nos piores momentos dos ataques ativos e dos ataques diretos de ambos os lados. Eu acho que ele é um megalomaníaco, desesperado, frustrado, com medo e completamente desequilibrado numa situação ruim. Ele literalmente não sabe o que fazer. E apesar das tentativas patéticas dele nas redes sociais de mostrar o governo iraniano como desorganizado e incapaz de tomar uma decisão, isso na verdade descreve muito melhor ele mesmo e a própria administração dele. É pura projeção da parte dele. Certo. Então o que ele faz? Continua o bloqueio para sempre? Declara vitória e vai embora? Ou dobra a aposta e tenta dar o que ele chama de golpe final? Ele não faz ideia do que está fazendo. É claro que ele está considerando todas essas possibilidades, e eu imagino que existam pessoas diferentes dentro do governo dele defendendo cada uma dessas opções. E ele claramente ainda não sabe o que fazer. Isso para mim é evidente. Não tem nenhum plano mirabolante de 5 dimensões aqui. Ele está desesperado, está agindo no impulso, sem rumo, está emocionalmente desequilibrado. Teve um artigo, se não me engano, no Washington Post há pouco mais de uma semana sobre os medos do Trump. E escondido ali no meio, eles admitem que durante essa operação chamada, entre aspas, salvando o Coronel Ryan, que, claro, não era uma missão fracassada das forças especiais para recuperar urânio enriquecido, o Pentágono pediu para o Trump ficar fora da sala de situação, porque ele estava emocional e mentalmente instável e só iria atrapalhar tudo. Pensa nisso. Pensa bem no que eles acabaram de dizer. Think about that.
Think about what they just said. And if he is not fit to be the E se ele não tem condições de ser o comandante em chefe na sala de situação, num grande evento, então quando é que ele tem condições de ser presidente? Essa é a pergunta. Em que momento ele está num estado mental e emocional em que seja uma pessoa racional, alguém em quem você confiaria o controle dos códigos nucleares? Ou, pelo menos, sabe, há outras histórias dizendo que ele tentou assumir esse controle e o chefe do Estado-Maior Conjunto o impediu. Mas enfim, o ponto é que ele não sabe o que está fazendo. Ele ainda não sabe o que está fazendo. E basicamente está improvisando, deixando que os acontecimentos e as pessoas o empurrem para um lado ou para o outro. E é por isso que ele acabou com essas 3 opções ruins, certo? E eu não vejo mais ninguém por aí, escondido nos bastidores. Seja lá em quem a roleta do destino parar no fim, é tão imprevisível para mim quanto para qualquer um, porque eu acho que nem o próprio Trump sabe. No fim das contas, sabe, meu instinto é o seguinte: sendo os Estados Unidos e o Trump, eles vão tentar resolver jogando umas bombas, porque simplesmente não conseguem aceitar a derrota. Eles não aceitam perder. E, sinceramente, é a única carta que ainda tem na mão. Mas, enfim, a gente vai ver. Se fizerem isso, vão estar dobrando a aposta no próprio fracasso épico, no erro geoestratégico deles. E isso só vai acelerar o crescimento de um mundo multipolar e a erosão do hegemon, talvez num nível que ninguém teria imaginado nem um ano atrás. Bom, ótimos pontos, Mark. Acho que é um bom momento para encerrar. Eu queria garantir que o pessoal soubesse que na descrição do vídeo aqui embaixo, depois do programa, dá para acessar sua conta no Boosty e apoiar o seu trabalho, porque você faz muita coisa de forma independente. Então, pessoal, façam isso, com certeza. Mark, você quer dizer mais alguma coisa antes de eu agradecer o pessoal do Super Chat, os espectadores e tudo mais? Thank super chatters, viewers, all that. Não. Valeu, gente, por me ouvir desabafar e não deixar o Danny falar uma palavra sequer na última hora. Mas é isso aí, né? Eu sou assim. Vocês já sabem o que esperar. Bom, se eu não gostasse, não teria te chamado, Mark. Então, é sempre um prazer. E claro, acho que aproveitamos bastante essa última hora atualizando, como temos feito, sobre essa guerra e as consequências geopolíticas dela. Quero agradecer a todo mundo que assistiu e, claro, agradecer também a quem se tornou membro, mandou superchats. Muito obrigado, Sneaker Dad. Obrigado, Farzana, Nadine e Harry. E, claro, um agradecimento especial a todos os moderadores que estão ajudando hoje. Obrigado a todos os espectadores. E antes de encerrar, pessoal, não esqueçam de deixar o like antes de sair. Isso ajuda a impulsionar o programa, mesmo depois que a transmissão termina. Na descrição do vídeo tem o link do Boosty do Mark Sleboda, onde vocês podem apoiar o trabalho independente dele, e também todos os links para apoiar este canal. Eu volto em breve e aviso quando será o próximo programa. Até lá, a gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Until then, see you next time. Bye-bye.